Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão e Carreira e o tema de hoje é felicidade profissional e o seu impacto na nossa saúde. Pense comigo, nós bem sabemos que os funcionários, quando trabalham felizes, satisfeitos, eles produzem mais e melhor. Só que felicidade não tem a ver simplesmente com produtividade, com rendimento. Está totalmente relacionada à nossa saúde física e psíquica. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui no consultório de um especialista, o Dr. Maurício Escocar, que é médico neuropsiquiatra e vai nos apoiar com informações preciosas. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado pela atenção, do convite, pela honra de poder participar do seu programa. Então, felicidade, ao invés de ser um objetivo pleno da vida da gente, ela é muito mais uma trajetória. Quer dizer, eu sou feliz realizando as minhas coisas, mais do que conseguir chegar a um determinado ponto. Quer dizer, mais importante do que chegar é a caminhada para chegar. E certamente trabalho é uma coisa que a gente tem que ser feliz fazendo aquilo. Trabalhar numa coisa que eu não gosto, certamente é bastante prejudicial à minha saúde. Ser feliz naquilo que a gente se propõe a fazer é também fazer o trabalho ruim, o trabalho pesado, o trabalho com aborrecimento, mas entender que no final do dia cumpri minha missão. Fiz o meu trabalho, estou feliz por causa disso. Excelente observação. Então, a felicidade está na jornada, né? Não no ponto final. Sem dúvida nenhuma. É a caminhada que é importante para a felicidade se completar. Ok. Agora, doutor Maurício, como funciona o nosso cérebro e o nosso organismo como um todo, quimicamente falando, quando nós estamos no estado de felicidade e quando nós estamos também insatisfeitos? Como acontece toda essa química? Sim, sem nenhuma dificuldade, a gente tem que entender que somos uma usina de produtos químicos, uma usina hormonal. Tem hormônio para dormir, hormônio para acordar, hormônio para reproduzir, hormônio para ser feliz. Então, sem dificuldade, o nosso organismo começa a liberar serotonina para tudo, não é só para ser feliz, para todas as funções orgânicas. Quando a gente está triste, quando a gente está mais difícil de lidar, ou até quando a gente está doente, por exemplo, quando a gente está deprimido, a serotonina baixa. Mas não é uma mágica. Eu vou então tomar serotonina, vou voltar a ser feliz. Não, é todo um processo. A serotonina, ou a química cerebral, ela depende de funcionamento de outras estruturas cerebrais e de outras atitudes no dia a dia da gente, que não são só a partir da realização. Ser triste, às vezes, é útil, ou ter uma decepção, ou ter uma derrota é importante, porque aquilo obriga a gente a se reciclar, a repensar no que a gente fez que deu errado e tentar consertar. A usina hormonal que me referi antes, ela participa, sim, das atividades diárias da gente, como uma mola propulsora, mas que a gente precisa também dar força a ela. Não é só esperar um remédio, ou uma dieta, ou uma substância mágica que vai fazer com que a gente, de repente, se torne feliz e bem adaptado. Tem que amar o que fazemos e se empenhar naquilo que a gente faz, esperando as decepções, as diatribes da vida que vão aparecer. Sim. Toda profissão, na verdade, ela tem o seu ônus e bônus, né? Agora, o importante é que a gente pense em estar pelo menos 70% do tempo com prazer nessa atividade profissional, né? Só que tem acontecido o inverso e aí muita gente insatisfeita. Doutor Maurício, na sua prática profissional de tantos anos, as pessoas que chegam ao seu consultório, geralmente chegam com que tipo de queixa quando estão nesse processo de desmotivação, de desânimo profundo? Num consultório de psiquiatra, vão chegar mais as queixas psiquiátricas. Mas quando você começa a conversar, você percebe que aquela dor de cabeça, aquela pele seca, aquele intestino preguiçoso, esconde, na verdade, um conflito emocional. Num trabalho recente, muito interessante, de uma equipe do Canadá, foi falado que mais de 75% das doenças têm fundo emocional. Elas não são só causadas pelo desequilíbrio emocional, mas elas funcionam errado ou elas aparecem
mais doentes do que na verdade são, por causa da incapacidade de lidar com o emocional. São pessoas que vivem em conflitos e esses conflitos se tornam organicamente detectáveis. Na saúde, o corpo é silêncio. Na doença, o corpo fala. Fala o quê? A linguagem dos órgãos. É a escolha, a eleição de um determinado sintoma ou de um determinado órgão doente passa pela capacidade que a pessoa tem de lidar com isso. Então a gente percebe que quando melhora o emocional, a doença orgânica, a doença física tende a melhorar. Ou seja, mesmo em doenças graves, vamos pensar num paciente com câncer. O paciente com câncer deprimido reage muito pior à quimioterapia do que aquele paciente que tem um apego à vida, tem uma forma diferente de ver o mundo, tem uma forma mais feliz até de encarar a sua doença. A gente percebe isso, que quando a pessoa está mais aparelhada emocionalmente, ela enfrenta melhor também as suas doenças. Nossa, quanta informação valiosa. Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial e já voltamos entendendo que tipo de patologias são desencadeadas nesses quadros, como tratar, enfim, tem muita coisa boa no ar. Fique ligado, a gente já volta. Olá, eu sou o professor Randall, diretor do curso Margel. Queria fazer uma apresentação do nosso curso para você. Nós temos preparatório para concursos públicos, com foco em uma preparação muito ampla, voltado para concursos de nível médio e também nível superior. Temos também o preparatório para o IFE, cuja preparação é específica para alunos de 9º ano, para alunos que estejam cursando o ensino médio ou ainda que já tenham terminado o ensino médio, mas que querem ingressar em um dos cursos técnicos no IFE. Além disso, nós temos pré-vestibular e o pré-ENEM. Em 2020, uma novidade, pré-militar específico para diversas carreiras militares. Curso Margel. A melhor direção para quem procura aprovação. Vem com a gente. Realizarte Design. Móveis planejados, modulados e convencionais. Decorações em geral para sua casa e escritório. Cortinas e persianas, tapetes, papel de parede, estofados, colchões e adornos. Em Campos, Rua Barão de Miracema, 298, Centro. Telefone 2726-4138. Acesse o Instagram Realizarte Design. Realizarte Design. Decoração com estilo e personalidade. Estamos de volta com Conexão e Carreira. Vamos dar continuidade a esse bate-papo aqui super produtivo. Doutor Maurício, nós estávamos falando sobre os quadros patológicos que podem ser desencadeados dessas queixas que chegam aqui ao consultório, queixas relacionadas à fadiga, esse esgotamento, esse cansaço, tristeza, enfim. Que tipo de diagnóstico são mais comuns? O homem moderno, ele é ansioso. Uma ansiedade que nasceu muito antes desse homem moderno, né? Nos tempos das cavernas, certamente Cro-Magnon, Neandertal, viviam conflitos de ansiedade. A partir do momento que a gente tem consciência da nossa finitude, sabemos que vamos morrer, ninguém fica eterno e ninguém é insubstituível. Cada um de nós é único, mas nenhum de nós é insubstituível. Então, quando a gente imprime uma personalidade forte, uma marca forte naquilo que a gente faz, certamente a gente deixa história, mas não deixa a pessoa da gente como indelével. O tempo vai passar e nós seremos esquecidos. Isso faz com que o homem seja ansioso. No mundo contemporâneo, com a pressa de fazer as coisas, com a desumanização das questões do dia a dia, não só substituídos pela máquina, mas também substituídos pela pressa, pela angústia, pela falta de apego às coisas que não são materiais, isso certamente nos adoece. Então, a primeira doença
é a ansiedade. Só que a ansiedade, ela se divide em várias coisas. Ela se divide em pânico, em ansiedade propriamente dito, em toque, em fobia e uma série de outras alterações que acabam se espalhando em diagnósticos outros. Mas, sem dúvida nenhuma, como diagnóstico exclusivo, a gente tem a depressão. Certamente o homem hoje está mais triste, mais entristecido, mais sozinho, mesmo acompanhado, acreditando mais em deuses do que em Deus, e se perdendo na busca de alguma coisa que, no final, mesmo que ele consiga, ele não vai saber identificar o que é. Essa solidão acompanhada, essa vida comunitária, mas cada um no seu canto, na sua individualidade, perdido no seu celular, na sua tela de computador, tem adoecido. Sem dúvida nenhuma, o homem está mais triste, o homem está mais solitário, embora não esteja sozinho, é uma solidão acompanhada, mas a depressão tem sido apontada como uma causa grande de perda da capacidade laboral e certamente caminhando para ser a primeira causa de afastamento laboral no mundo lá para o final do século XXI. Quer dizer, isso assusta não só a medicina de uma forma geral, mas também a psiquiatria, porque não há muito o que fazer a não ser remédio, alguns, que o cardápio de antidepressivos é muito amplo, mas muito limitado. O uso de ansiolíticos, de remédios indutores do sono, tem crescido de uma forma preocupante. As pessoas não estão muito ligadas no que é que está me tirando o sono, mas como é que eu posso fazer para dormir. Então ele toma um comprimido e tenta esquecer o problema, esquecendo que o problema não resolvido é um problema que aumenta, que dificulta mais ainda. E ao lado disso, há a questão do apoio psicológico para a pessoa tentar aprender a lidar com as suas questões, principalmente em relação à terapia cognitivo-comportamental, que dentro da abordagem dinâmica dela, ensina técnicas que o indivíduo vai ter que enfrentar para resolver algumas dificuldades do seu cotidiano. Problema, eu digo para meus pacientes, a gente resolve de dentro para fora, falando, não de fora para dentro, tomando remédio. A gente tem que tomar remédio, sim, sem dúvida nenhuma, o medicamento é indispensável em certas situações, mas eles são temporários. A gente não pode pensar em usar um remédio para dormir a vida toda, de tomar um antidepressivo igual por muito tempo. Quer dizer, tem que ter apoios outros que não só o farmacológico. Sim. Agora, doutor Maurício, ainda em pleno século XXI, nós da área psiquiatras, psicólogos, ainda sofremos muito com o preconceito de muitas pessoas que relutam em vir ao tratamento conosco, né? E eu pergunto ao senhor, qual é a importância de se romper com esse preconceito para realmente buscar uma ajuda especializada quando é necessário? É um problema muito sério, que é um preconceito que não é só da medicina, mas da sociedade. Pode parecer absurdo que uma pessoa queira engordar 10 quilos para se tornar elegível para uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ele engorda para poder fazer. Não, isso é um contrassenso. Mas se você falar que alguém tenha que tomar um calmante para ficar calmo, para fazer uma entrevista na televisão, você vai dizer, nossa, que absurdo. A pessoa não pode fazer isso de uma outra forma? Não. As pessoas têm preconceito, sim. Esse preconceito é da sociedade e só quem precisa de acompanhamento percebe a importância disso. E certamente, quando um repórter, quando um político admitir que eu precisei de tratamento numa época da minha vida, esse preconceito vai mudar. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da sociedade, não só médica, mas da questão de assistência básica. As autoridades de saúde se preocupam muito pouco com prevenção. Eles se preocupam mais em ter solução para as questões políticas imediatas e lamentar uma terrível enchente e culpar o cidadão que jogou o lixo e a enxurrada levou e tapou o bueiro. Isso é fato, existe.
A responsabilidade do cidadão, sim. A gente percebe em estudos de outros países mais desenvolvidos que, por eles não terem nada para se preocuparem, eles se preocupam. Quer dizer, olha que coisa absurda. Por eu ter uma qualidade de vida perfeita, eu tenho salário, assistência médica, comida, transporte, tudo perfeito, eu sofro. Quer dizer, esse sofrimento é inerente do ser humano. Essa insatisfação é do ser humano. E só com uma boa abordagem de saúde mental você vai conseguir consertar isso. Então, antes de tentar mudar o preconceito pessoal contra a doença, a gente tem que se preocupar com o preconceito social de lidar com problemas. E isso é muito difícil. É tarefa que a gente cansa de divulgar, cansa de falar, mas que continua acontecendo. As pessoas têm um medo muito grande de perder o controle. E a doença mental é uma ameaça, essa perda de controle. Mas ele não se preocupa em perder o controle social, de diminuir o sofrimento que o bem-estar possa causar nele. De novo, a ideia de felicidade como trajetória, não como objetivo final. Eu acho que quando a gente entender que para ser feliz basta muito pouco, basta eu gostar de mim e das pessoas em minha volta, tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, certamente diminuiria muito o preconceito e talvez até a própria demanda. Se eu sou feliz, talvez eu não vá precisar tanto de ajuda, de remédio, de apoio psicológico ou de ter que gravar uma matéria para a televisão para explicar as coisas como elas são. É verdade. E eu tive a grata felicidade de ter o Dr. Maurício como meu professor lá na graduação. E hoje é uma honra para mim voltar ao seu consultório e aprender mais e mais, né? Beber dessa fonte aqui sempre. Dr. Maurício, a gente fala sempre com os nossos telespectadores que a vida é belíssima, mas é brevíssima, como já diz Augusto Cury. E não é viável mais que a gente aguente de segunda a sexta-feira num trabalho sem sentido, pela obrigação, pensando em ser feliz só no final de semana. Não faz sentido mais isso, não é verdade? Sem dúvida. Felicidade não é uma coisa para você marcar prazo. Eu vou ser feliz no final de semana, eu vou ser feliz quando eu tirar férias. Tem que ser feliz agora, naquilo que eu faço com as pessoas que eu gosto. Sim, o tempo é agora, gente. O tempo é nesse momento que a gente precisa ser feliz e fazer o outro feliz também, né? E parabéns pela iniciativa e pela sugestão que você nos deu de buscar entender, né, os seus pacientes e olhar sempre o lado positivo da situação. Né? Muito mais do que manter os nossos olhos focados na doença, mas pensar na saúde, pensar na felicidade e não na insatisfação. Esse é o nosso propósito também. Então, é com muita alegria que eu fiz essa entrevista, muito honrada novamente, e agradeço a oportunidade do senhor dividir um pouquinho, partilhar um pouco dos seus conhecimentos com o nosso público de casa. Gratidão. E fica muito grato, sou eu, e muito honrado de ter sido procurado por uma ex-aluna para poder dar uma informação. Obrigado a vocês pela atenção também. Esse é o Conexão e Carreira. Até a nossa próxima edição. Seja feliz, já!